Boa tarde. Bom, eu comecei a frequentar o Lake nesse último semestre e tem sido muito bom acompanhar as discussões do grupo e estou muito feliz de estar aqui, feliz pela acolhida. Vou falar sobre o meu trabalho de doutorado que eu defendi tem 3 meses. Então eu vou ler para não fugir do tempo. Então, a ideia de que fatores biológicos inatos, como genes, por exemplo, de algum modo determinam quem nós somos ou podemos ser, não é nova. Também não é nova a ideia de que diferenças biológicas entre os sexos podem resultar em diferenças de comportamento, preferências ou habilidades entre homens e mulheres, como uma maior aptidão verbal feminina ou maior habilidade matemática masculina. Essas ideias têm alimentado numerosos estudos científicos que buscam por diferenças biológicas entre homens e mulheres. Até o início do século passado, a inferioridade feminina era consenso na comunidade científica e a mulher era considerada biologicamente incapaz de exercer as mesmas funções que os homens. Atualmente, porém, o discurso científico se modificou. Não se fala em uma inferioridade feminina, mas em características particulares e diferenças psicológicas, intelectuais e de comportamento entre homens e mulheres. Independente da teoria científica vigente no momento, sejam diferenças anatômicas do cérebro, como o tamanho do corpo caloso, ou diferenças neuroquímicas, como a atuação dos hormônios no cérebro, a mensagem é a mesma. Cérebros de homens e de mulheres diferem de modo que importa. Então, na busca da ciência pela essência da masculinidade e feminilidade, organizam-se exaustivos mapas diagnósticos, espécies de cartografia da localização da diferença. Ao mesmo tempo que se busca pelo cerne da masculinidade e feminilidade nos corpos, a própria materialidade desses corpos segue em constante fabricação. Então, em seu estudo sobre a difusão das neurociências, o Rogério Azizi verificou como a visibilidade do cérebro ultrapassa os foros científicos e se faz presente na cultura leiga. A ideia difundida é que qualquer experiência ou sensação cotidiana, sejam elas físicas ou morais, tem em sua base uma explicação cerebral. Aziz aponta para um cerebralismo na vida cotidiana e que o cérebro se constitui como um modelo explicativo do mundo e do comportamento individual e social. Esse cerebralismo seria nada mais do que um fisicalismo exacerbado, em que o cérebro seria considerado hierarquicamente superior em relação ao resto do corpo. Haveria também uma tendência a um determinismo biológico ou neurológico, avançando a passos largos, tanto através da divulgação científica propriamente dita, como através da incorporação do discurso cerebralista em um tom mais casual nas diversas formas de comunicação publicitária e jornalística. Uma vez que o cérebro passa a ser visto como o grande responsável por tudo o que fazemos e sentimos, constituindo o que diversos autores, como Francisco Ortega e Fernando Vidal, têm chamado de sujeito cerebral. Assim, levando em conta a centralidade do cérebro na atualidade, faz sentido pensar que o cérebro seja acionado como local privilegiado para explicar diferenças entre homens e mulheres. Como observa Fabiola Holden, trata-se de uma remodelagem do dualismo de gênero e da substancialização da diferença, ou seja, do enraizamento do gênero em determinadas marcas corporais, através das ciências do cérebro. Então, esse trabalho apresentado, ele faz parte da minha pesquisa de doutorado que eu defendi em setembro, eu fiz no Instituto de Medicina Social da UERJ, e o interesse pelo tema de pesquisa surgiu de decorrência da minha pesquisa de mestrado, defendida também na MS, e nessa pesquisa eu procurei investigar as concepções sobre gênero e sexualidade presentes na produção científica e biomédica contemporânea a partir da análise de artigos científicos que se baseavam na hipótese de que existiria um sexo cerebral, inato e determinado a partir da ação de hormônios sexuais, estou usando esses termos entre aspas, que é a chamada teoria dos hormônios pré-natais. Então, o meu objetivo no mestrado foi refletir sobre a relação entre gênero, sexualidade e ciência e sobre o processo de construção do conhecimento científico. Então, além de determinista, por considerar que as diferenças de comportamento, habilidades cognitivas ou personalidade são inatas e imutáveis, essas pesquisas analisadas, elas reproduziam também estereótipos acerca da masculinidade e feminilidade. Recentemente, porém, como resposta não só a essa teoria, a teoria dos hormônios pré-natais, mas a diversas pesquisas do campo neurocientífico que também buscam por diferenças da ordem cerebral entre homens e mulheres, podemos ver surgir um movimento de crítica feminista interna à neurociência. Trata-se de um grupo de pesquisadores que se descrevem como neurofeministas e que desde 2010 vem se organizando em uma rede internacional chamada Neurogenders, onde procuram trazer uma perspectiva feminista crítica aos estudos contemporâneos sobre o cérebro. Então, a proposta da rede Neurogenders é criticar o dualismo e a noção de dimorfismo sexual e discutir como fatos neurocientíficos sobre sexo e gênero são produzidos,
chamando atenção para o contexto histórico, cultural e político e para as consequências éticas desses estudos. Então, as neurofeministas da Neurogêneros pretendem também combater o que chamam de neurosexismo, ou seja, os estereótipos sobre masculinidade e feminilidade que estariam presentes nas pesquisas que buscam por diferenças cerebrais entre homens e mulheres e em sua ampla divulgação para o público geral pela mídia. Além disso, outra característica marcante na Neurogêneros é que as neurofeministas chamam atenção para a necessidade de realizar pesquisas empíricas aplicadas em neurociência, havendo uma preocupação em não deixar de lado a materialidade do cérebro. Então, um dos lemas da Neurogêneros é que a materialidade do corpo do cérebro existe e não adianta chorar a respeito. Ao contrário, é preciso pesquisar sobre o cérebro. Ou seja, mais do que apenas criticar, as feministas devem fazer ciência, né? Por isso o título da minha fala é inspirado numa frase que foi muito repetida no congresso das neurofeministas que eu observei, que é a materialidade existe, não chore e pesquise, né? Seria meio que o lema neurofeminista. Então, as neurofeministas estão engajadas em produzir uma neurociência situada, assumidamente feminista, que se debruce sobre a materialidade dos corpos, especialmente do cérebro, mas que se preocupe ao mesmo tempo politicamente com as hierarquias de gênero. Levando em conta uma tradição científica em que a ciência e política pertenceriam a esferas separadas e invisíveis, e que neutralidade e racionalidade seriam características inseparáveis de uma boa prática científica, a Rede Neurogêneros oferece relevante material para se refletir também acerca dos ideais de cientificidade que estão em disputa nessa ideia de uma neurociência feminista. Então, meu interesse na pesquisa foi refletir sobre as relações entre sexo, gênero, ciência e feminismo a partir da análise da produção e crítica contemporânea das neurofeministas da Rede Neurogêneros. Interessou-me aqui as tensões entre natureza e cultura, sexo e gênero e como essas tensões se articulam dentro da recente proposta de produção de uma neurociência feminista. Então, falando brevemente da Rede Neurogêneros, ela é uma rede heterogênea, formada por pesquisadoras, todas mulheres, de diferentes áreas de conhecimento e de atuação, diferentes países e instituições, sobretudo países europeus, Estados Unidos e Canadá, e que se descrevem como neurofeministas, né, como eu já disse, e que discutem a relação entre sexo, gênero e cérebro, bem como as relações entre feminismo e ciência. Embora o grupo não seja homogêneo nem em sua conexão disciplinar com o campo da neurociência, ou seja, tem neurocientistas, neurofeministas que não fizeram necessariamente uma formação em neurociência, digamos assim, né? Vou explicar mais um pouquinho sobre isso depois. Então, embora o grupo não seja homogêneo nem em sua conexão disciplinar com o campo da neurociência e nem em seus pressupostos teóricos e conclusões sobre a neurociência, a rede possui linhas em comum, estabelece proposições, consensos, mas também dissensos. Então, a rede foi criada em 2010 e já organizou 3 conferências, em 2010, 2012 e 2014, 2 livros e um número especial e um periódico sobre neuroética. Essa rede ela não existe como um grupo formalizado de pesquisa que possa ser localizado em alguma instituição ou departamento, mas ela se organiza através de suas conferências e publicações, né, tanto as publicações em conjunto, como a produção individual das pesquisadoras membros da rede. Então, na pesquisa eu procurei investigar os modos de organização, as discussões e a produção de conhecimento da Neurogêneros, usando como material de análise essas 2 principais formas através das quais a rede se reúne e é configurada, que é a conferência, né, e a produção bibliográfica. Então, além da leitura e material e análise do material bibliográfico levantado, eu estive presente e observei a 3ª e última conferência da rede, que ocorreu em maio do ano passado na cidade de Lausanne, na Suíça. Então, não vai dar para entrar em detalhes em quem são as neurofeministas, né, que formam a rede, mas eu analiso na minha tese especialmente as 24 pesquisadoras que fazem parte do que eu chamo do núcleo duro da Neurogêneros, né, que são as pesquisadoras mais atuantes da rede. E a formação dessas 24 pesquisadoras é bem diversa. 15 possuem formação considerando mestrado ou doutorado em neurociência, né, neurociência cognitiva, comportamental ou neuroendocrinologia. 3 possuem formação em demais ciências biomédicas e 6 possuem formação inteira, graduação, mestrado e doutorado, em ciências humanas, em especial ciências sociais. É importante dizer que mesmo tendo formação em ciências humanas ou sociais e não atuando diretamente em pesquisas aplicadas em neurociências, essas pesquisadoras se consideram, ao menos no contexto das discussões de neurogêneros, como neurofeministas e utilizam o nome neurofeminismo para se referir às suas produções. Então, mas a interdisciplinaridade na Neurogêneros não é livre de problemas e há tensões entre ciências humanas e neurociências. A rede, ela se insere em um contexto de crítica feminista à ciência, em uma corrente que chamamos de estudos de gênero e ciência.
Trata-se de um campo multidisciplinar, integrado por pesquisadoras de diversas áreas, como filosofia, história, biologia e antropologia, cujo foco é o questionamento profundo a respeito da ciência e a discussão sobre a possibilidade de se fazer uma ciência feminista. Dentro do estudo de gênero e ciência, destaca-se um grupo de pesquisadores como Donna Haraway, Anne Fausto Sterling, Ruth Blair, Evelyn Fox Keller, entre outras, que por terem formação acadêmica em ciências naturais e principalmente ciências biológicas, acabaram por iniciar uma crítica à ciência a partir do seu lado de dentro, né? Então nós chamamos essas autoras de feministas biólogas. De modo geral, o pensamento dessas autoras se caracteriza pela oposição às distinções dualistas tradicionais entre sexo, gênero, natureza e cultura. E, além disso, a ciência é pensada como uma atividade humana inseparável do seu contexto social, tempo e lugar. As feministas biólogas tiveram muita influência para o trabalho das neurofeministas, tanto no que diz respeito à perspectiva teórica e política, né, como a ideia de uma ciência situada, tal como proposta pela Donna Haraway, por exemplo, como na tradição de se engajar em uma posição crítica interna às disciplinas em que atuam. É consenso na neurogênese que esse seria um momento de uma virada naturalizante, ou seja, de rejeitar o antibiologicismo e incluir a verdadeira matéria, os órgãos, as células, as moléculas dos nossos corpos biológicos nas análises feministas. Então, a relação entre sexo e gênero, natureza e cultura foi e continua sendo um ponto nodal para a discussão acadêmica feminista. Anne Fausto Sterling observa como os dualismos exercem papel fundamental no modo euro-americano de se entender o mundo. A autora salienta que, de início, a distinção entre sexo e gênero foi politicamente relevante na tentativa de desnaturalizar as desigualdades entre homens e mulheres. Entretanto, a distinção dualista acabou criando uma cisão entre o que era o domínio das feministas, né? Ou seja, o que era passível de reivindicação e de questionamento, e o que era domínio da biologia, imutável, universal e indiscutível. Além disso, a cisão entre sexo e gênero acabou por possibilitar o ataque, né, de essencialistas biológicos dentro da própria categoria de gênero, já que ela parecia, de certa forma, subordinada à ideia de natureza. Com isso, a Fausto Sterling propõe deixar de lado essas separações dualistas entre natureza e cultura, sexo e gênero, que limitariam a análise feminista para pensá-las como um denso e complexo emaranhado. Essa perspectiva antidualista influencia fortemente o trabalho das neurofeministas. Então, é consenso na neurogênese que sexo e gênero devem ser pensados como completamente entrelaçados, rejeitando essa divisão binária que elas consideram confusa e contraditória. Pensar sexo e gênero como entrelaçados seria, segundo as neurofeministas, uma forma de tentar sair dos becos sem saída retóricos, né? Isto é, elas acreditam que é preciso recusar modelos dualistas e recuar frente a perguntas improdutivas, que são dilemas tipo ovo ou galinha, e refletir através de uma perspectiva diferente, que elas chamam de biocultural. Então, a postura antidualista, que concebe sexo, gênero, natureza e cultura como completamente emaranhadas e indistinguíveis, é certamente o principal consenso entre as neurofeministas e o ponto de partida conceitual da rede neurogênese. Então, o sexo e gênero é pensado como um fenômeno complexo, ao mesmo tempo biológico e social, e não um domínio no qual o social e biológico se sobreporiam. Entretanto, embora exista um consenso em torno da necessidade de uma abordagem biocultural, não há um acordo sobre o modo como essa abordagem deverá ser realizada. Então, é justamente em torno das discussões sobre o conceito de plasticidade cerebral, que é defendido pela maioria das neurofeministas como o melhor e mais preciso exemplo de uma abordagem biocultural sobre o cérebro, que se dá um interessante debate na neurogênese. Não vai dar para entrar em detalhes nesse debate, mas basicamente as neurofeministas que trabalham diretamente com pesquisas ligadas ao cérebro defendem a ideia de plasticidade cerebral como um conceito que seria perfeito para expressar esse entrelaçamento de sexo, gênero, natureza e cultura, mas que seria uma solução frente àquelas visões que elas consideram equivocadas, né, arcaicas, de pensar o cérebro. Mas só que há uma discussão porque, sobretudo, as neurofeministas com formação em ciências humanas e sociais começam a colocar críticas a essa ideia da plasticidade, né? Para elas, a plasticidade não está rompendo com o principal problema, que é ver o cérebro, pensar o cérebro como o sujeito igual ao seu cérebro, né? O sujeito equivale ao seu cérebro. Então, não vai dar para entrar em detalhes, mas basicamente esse é o grande debate entre as neurofeministas, né? Como fazer então uma abordagem biocultural na prática. Então, para concluir, eu procurei nesse trabalho apresentar alguns aspectos da perspectiva neurofeminista da neurogênese
sobretudo essa postura antidualista, colocando-os em diálogo com a crítica feminista à ciência de modo geral. Eu procurei mostrar também como não há um acordo entre as neurofeministas sobre a forma com a qual esse entrelaçamento entre sexo e gênero deverá ser teorizado e operacionalizado em pesquisas aplicadas sobre cérebro, sexo e gênero, que é, afinal, a proposta central do neurofeminismo. Além disso, o debate em torno da ideia de plasticidade cerebral evidencia diferenças de opinião entre neurofeministas com formação em ciências humanas e neurofeministas que pesquisam mais diretamente nas neurociências. Entretanto, tais desacordos não inviabilizam um projeto de interdisciplinaridade da neurogênesis. É isso.